Você sabia que a CLT estabelece regras bem claras sobre os intervalos que os colaboradores podem fazer durante uma jornada de trabalho? Ficar por dentro dessas regras é fundamental para evitar custos inesperados e problemas trabalhistas. Pensando nisso, hoje no De Frente com o DP, nós vamos entender as principais diferenças entre intervalos intrajornada e interjornada. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e vem comigo! E boas-vindas ao De Frente com o DP, seu ponto de informações da Solid sobre departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo, e hoje, para conversar tudo sobre esse assunto, eu estou aqui com a auditora e consultora trabalhista, Vanessa Soares. Olá, Luísa. Vamos juntas tentar esclarecer aí as principais dúvidas sobre o tema. Então, Vanessa, vamos começar pelo intervalo intrajornada. Você pode explicar para a gente o que isso significa? O intervalo intrajornada, Lu, ele é aquele intervalo que ele é dentro da jornada do colaborador. Então, ali dentro daquelas 8 horas de trabalho, né, a gente pode falar aquela famosa hora do intervalo para um repouso, para almoço ou jantar, né, dependendo da escala do colaborador. O que é importante frisar? Esse intervalo, ele não é computado como hora de trabalho. Então, as 8 horas, essa 1 hora de intervalo vai além das 8 horas, tá? O que é importante a gente ressaltar, né? Que para quem trabalha acima de 6 horas, ele tem ali 1 hora de intervalo e no máximo 2, salvo se a convenção coletiva estabelecer uma regra diferente. Para quem trabalha de 4 a 6 horas, tem 15 minutos de intervalo, que também não são computados na jornada. E para quem trabalha até 4 horas, não tem intervalo, salvo algumas atividades específicas, por norma própria, vai definir ali um horário de intervalo que seja de 20 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Então, tem algumas especificidades. Então, essa é a regra geral. Até depois da reforma trabalhista, essa 1 hora, ela pode ser reduzida conforme acordo coletivo, porém não pode ser menos de 30 minutos. Certo. Então agora vamos para o intervalo interjornada. Quais são as diferenças? O intervalo interjornada é aquele que é o intervalo obrigatório entre o final de uma jornada e o início da outra. Esse intervalo ele tem que ser no mínimo de 11 horas. Então, ao terminar o fim da jornada dele de um dia, tem que ter no mínimo 11 horas para ele iniciar no dia seguinte uma nova jornada. E esse intervalo, ele tem como objetivo que o funcionário, né, que o colaborador, ele se recupere, que ele descanse antes de iniciar uma nova jornada. Por esse motivo, ele é inegociável. Então, a convenção coletiva, ela não pode, por exemplo, reduzir esse horário, igual a gente falou do intrajornada. Então, é importante entender essa diferença e saber que ele é inegociável. 30 minutos inegociáveis. No intrajornada. No interjornada, são 11 horas. Ah, sim. São 11 horas entre o término de uma jornada e o início da outra. E o DP precisa ficar muito atento nas jornadas noturnas, principalmente, né? Porque entre o término da jornada e o início da outra. Então, tem que ficar bem atento também a esse intervalo. Beleza, então eu entendi que ambas as jornadas estão regulamentadas, certo? Então, caso a empresa não cumpra com o combinado dessas jornadas, quais que seriam as punições? Caso, a gente já falou, né, do que eu acho importante que o DP, né, que os profissionais entendam primeiro o motivo, né, para entender a lógica de eventuais aí punições, vamos dizer assim. E no caso, na parte prática, né, o funcionário ele não usufruiu do intervalo dele de 1 hora de descanso. Então, o que a empresa tem que fazer? Primeiro, ele tem que ter usufruído de pelo menos 30 minutos. Os minutos que foram suprimidos, a empresa precisa indenizá-lo. Então, antes da reforma trabalhista, esse pagamento ele era de forma integral. Então, por exemplo, se o funcionário não usufruísse de 1 hora, a empresa, se ele usufruísse de 50 minutos, a empresa era obrigada a indenizar, pagar como hora extra 1 hora. Após a reforma trabalhista, essa forma de indenização, vamos dizer assim, ela mudou. Então, se o colaborador ele usufruir de no mínimo 30 minutos, que é o obrigatório, a empresa vai indenizá-lo, né? Ela vai pagar apenas os minutos que foram suprimidos, com no mínimo 50%.
Lembrando, não é hora extra porque não tem reflexo, ele tem caráter indenizatório. Então, se ele usufruiu de 30 minutos, eu vou pagar 30 minutos de horas intrajornadas, com um percentual de 50 minutos, mas com caráter indenizatório, não tem reflexos nas demais verbas. Em relação à interjornada, que é o intervalo de 11 horas, ele é obrigatório. Então, o descumprimento desse intervalo, ele pode gerar penalidades administrativas ali no âmbito de fiscalização, enfim, para o empregador. Então, é muito importante que tenha esse horário respeitado, mesmo que a empresa pague ali para o funcionário, né, como hora extra, o tempo que foi suprimido dessas 11 horas, ele fica passível aí de sanções a nível administrativo. E o porquê a gente tá falando dos intervalos, e aí vale ressaltar que é extremamente importante o registro correto da marcação de ponto, né, que a empresa controle os registros dos colaboradores também do intervalo. Então, exige ali que o colaborador registre esse intervalo, porque numa eventual ali reclamatória trabalhista, ele tem como provar que ou o colaborador usufruiu integralmente da jornada dele, ou parcial, e que esse valor ou ele foi indenizado ou ele foi para o banco de horas, enfim. E para finalizar, Vanessa, conta pra gente as principais dicas que você deixa para o DP para que esse processo dos intervalos inter e intra-jornada sejam executados da melhor forma possível. Aí eu vou reforçar, né, o que eu acabei de comentar, a questão do registro das marcações. Então, assim, que o colaborador ele registre a jornada dele de forma correta, que a empresa faça esse acompanhamento e que ele não deixe de registrar os intervalos, principalmente intra-jornada. E também ter uma comunicação clara é essencial, né, para que o colaborador ele entenda, ele saiba, né, o horário correto dele, que ele saiba que ele precisa registrar as 4 marcações, por exemplo, no dia, a entrada, saída para o intervalo, o retorno do intervalo e o registro, né, de saída, que as escalas estejam parametrizadas de forma correta, respeitando os intervalos corretos, tanto de intra quanto o de interjornada. E ter, obviamente, um bom sistema de ponto, como o da Solids, para fazer esse acompanhamento e o colaborador ele também ter acesso né, aos registros, ao horário correto dele de trabalho, e assim evitar não só o passivo trabalhista, mas também garantir a saúde e a integridade dos colaboradores. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por contribuir com assuntos tão importantes para o DP, como, né, no caso de intervalos inter e intra-jornada. Sou eu quem agradeço, Luísa, mais uma vez o convite, e me coloco à disposição para esclarecer, né, mais dúvidas e sobre outros temas também. E para você que chegou até aqui, que tal conhecer um pouco mais sobre o controle de ponto da Solids? Para isso, é só clicar no link que eu deixei aqui para vocês na descrição desse vídeo. No mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo com seus colegas e até o próximo De Frente com o DP.